Olá, lindas e lindos! Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Olinda, do Ateliê Olinda Rodrigues, e olha o que trouxe para vocês. Olha que mimo essa peça, principalmente para festa de final de ano, né? Que você quer estar bem estilosa. Olha que coisa linda, ó! Essa base feita no próprio ponto. Olha aqui. Que espetáculo, sem furinho. Olha, você não tem emenda, ó. E é feito carreira a carreira, não é circular, porém eu faço com emenda perfeita. E esse ponto, olha que elegância. Gente, ficou divino. Essa peça ficou linda demais. Aqui eu fiz com forro, mas não há necessidade de forro, porque ele fica bem feitinho, tá? Então, assim, esse forro é só uma preciosidade, mas não tem problema, tá bom? Olha que coisa mais linda, gente. Espero que você se divirta muito fazendo essa peça junto comigo. Se inscreva no canal, deixe seus comentários. Amo receber os comentários de vocês, tão importante para mim, tá? Eu aguardo você nos comentários e vamos para nossa videoaula. Vamos iniciar então. Eu gosto de fazer um início de base diferente. Nós não vamos fazer com correntinhas, tá? É um processo diferente. Eu ponho aqui um pedaço em torno de uns 50 a 60 centímetros de fio, tá? Tira assim um pedaço. E vamos fazer esse jeito que eu faço, ele é importante para não deixar vãos, espacinhos de correntinhas embaixo, tá? Então, olha, eu faço aqui, deixei esse espaço, né? Faço aqui uma correntinha, ó, que é o meu nozinho, certo? Fiz o meu nozinho aqui, olha. Agora, ó, nós vamos fazer as correntinhas passando assim, ó, passo por aqui e pego lá, ó. Tá? O fio mais longo é o que você vai puxar, tá? Então, ó, esse é o fio mais curto, ó. Então, ó, vamos fazer isso 35 vezes, ó. Passo aqui, ó, e tiro assim. Passo aqui por baixo e pego o fio lá. Ó, assim e tiro assim, ó. Ele já vai ficar como se tivéssemos, ó, uma carreira de ponto baixo, ó. Tá? Então, ó, a voltinha aqui e puxa o fio. Faz isso 35 vezes. Ó, 60 centímetros, ó, sobrou só esse aqui, tá? Você pode colocar até um pouquinho mais se você ficar com qualquer tipo de receio. Ó, agora eu vou fazer assim, ó. Nós vamos pegar aqui como se nós estivéssemos pegando aqui no avesso do trabalho, tá? Ó, mas, ó, a gente vai pegar em duas correntinhas, ó. Então, temos aqui, ó, aqui é nosso avesso, tá? Dá uma viradinha assim, ó, você fica com as duas correntinhas pra cima também, porque você tem duas correntinhas aqui, duas correntinhas aqui, tá? Então, é esse aqui, a parte que a gente vai trabalhar é esta aqui. Então, fica bem mais fácil para colocar os pontos. Eu vou fazer aqui uma correntinha e eu já vou fazer aqui a minha curvinha. Então, eu vou colocar no meu primeiro ponto, vou colocar mais, além dessa correntinha, mais 3 pontos baixos. Porque essa correntinha já é um ponto, tá? Então, a minha curva vai ter 4 pontos baixos, tá? Então, aqui, fiz uma correntinha e 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo até o final, até o penúltimo ponto, ó, pegando aqui, ó, estamos nessa posição. A gente vai pegar aqui duas alcinhas, tá? Dessa maneira, ó. Assim, ó. Então, vem aqui, pegando na correntinha, ó, fica bem apertadinho. Você pode soltar na hora que você tá fazendo, tá? Eu gosto de deixar bem firme, ó. 2. Ó, pegando duas correntinhas, ó.
3, dessa maneira, tá? E vamos assim, opa! E vamos assim até o penúltimo ponto, tá? Que nosso último ponto vai ser o do aumento. E vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo. Cheguei aqui no penúltimo ponto, tá? Então, agora aqui no último ponto, vou fazer 4 pontos baixos. É a parte só que fica mais um pouquinho mais aberta, é aqui, tá? Mas é porque não tem jeito, tem que colocar 4 pontos aqui, tá? 2, 3 e 4. Ó, ainda assim, ó, fica bem fechado, né? Perto dos outros. E agora a gente vai fazer o ponto baixo e novamente pegando as duas alcinhas, ó, tá? Então, o que que acontece? A gente fica com um trabalho bem feito mesmo. Aqui parece que ele vai ficar, mas ó, fica sem espaço, fica bem acabadinho, tá? Então, faça agora a volta toda aqui em ponto baixo até chegarmos lá no final, tá bom? Pegando sempre as duas alcinhas assim. E aqui, ó, cheguei ao final e eu já tinha feito os aumentos, né? Então, quando a gente já faz o aumento, fica mais fácil de visualizar, porque eu posso chegar aqui reto, não tem que ficar olhando onde que eu tenho que pegar, até onde que vai o aumento. Então, olha aqui como fica bem fechadinho dessa maneira, tá? Eu adoro esse tipo de início da nossa base. Então, aqui, ó, é o nosso primeiro ponto, que foi uma correntinha. Então, a gente vai colocar a agulha aqui por dentro e trazê-lo para cá. Agora, uma dica, tá? O que que acontece? Eu preciso puxar esse fio bem, né? E esse fio, ele é um pouquinho escorregadio, tá? Então, se você tiver qualquer dificuldade, o que que eu faço, ó? Eu vou colocar a agulha aqui, ó, que agora eu vou trabalhar com o ponto centrado, tá? Então, eu vou colocar a agulha aqui no meu primeiro ponto, que é este aqui, ó. Então, o primeiro ponto é sempre mais difícil, né? Da gente colocar e da gente visualizar, ó, que aqui é a minha corrente, tá? Então, a corrente é o meu primeiro ponto. Então, eu tenho que colocar a minha agulha aqui dentro e eu também tenho que puxar isso aqui. Então, o que que eu faço, ó? Para não ter problema. Ou eu puxo aqui, vou segurando, dando um jeitinho, ou eu coloco uma outra agulha aqui, ó, e deixo essa agulha aqui segurando, ó. E agora sim eu puxo aqui. Assim eu não fico com esse ponto largo, solto, sabe? Agora eu venho, solto ele aqui e pego normalmente aqui. Tô falando isso por quê? Porque esse fio, ele é mais escorregadio pra gente trabalhar, tá? Então, fiz aqui o meu ponto centrado. Nós vamos iniciar já com o ponto fantasia, tá? Porém, o que que acontece? Aqui no canto, a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer um ponto, ó, um ponto centrado. Vamos colocar a agulha aqui dentro, nesse espaço novamente. Vamos fazer um ponto alongado, ponto baixo alongado, dessa maneira. Vamos no próximo ponto baixo e fazemos ele um outro ponto baixo centrado aqui, ó, tá? No próximo, tá? Deixa eu puxar fio aqui, um pouquinho, pronto. Vou novamente e faço um ponto baixo alongado. Assim. Vou no meu próximo ponto baixo e faço um ponto baixo centrado, ó. Ele tá aqui, ó. Eu venho, coloco minha agulha aqui e faço um ponto baixo aqui. Faço mais um ponto baixo alongado. São 4 pontos, tá? Não pode esquecer disso, ó. E mais um ponto baixo centrado, que é deste ponto baixo aqui. Opa, cadê você? E vai se escondendo, né? Porque aqui a gente tá fazendo o aumento, ó. Ah, tá aqui, ó. Ele tá aqui, tá bom? Não tava nem escondido, era eu que tava querendo pegar outro ponto. Então, olha, fizemos aqui os nossos 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Estão completos, tá? Agora, é diferente pro restante da carreira. Somente nesta primeira carreira, tá? É que a gente tem
um pouquinho diferente, tá bom? Então, olha, eu vou trabalhar, vou fazer um ponto, vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo alongado aqui, tá? Ó, pulo um ponto e vou fazer um ponto baixo alongado aqui. Olha, ele vai ficar assim tortinho, tá? E vou fazer um ponto baixo centrado no mesmo ponto baixo de onde eu fiz ele um alongado. Para fazer o alongado, eu sempre vou pegar no de baixo, tá? O ponto baixo centrado eu vou fazer aqui e o ponto baixo alongado eu vou pegar embaixo na carreira anterior. Olha, então, pulo um ponto e vou fazer o meu ponto baixo alongado. Eu vou pegar aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, ó, tá? Então, eu coloco a agulha aqui nesse vão e puxo o fio e faço alongado. Assim. E agora eu vou no mesmo espaço, ó, só que na carreira de cima, né? E faço um ponto baixo centrado, ó. Somente na primeira carreira que a gente vai fazer pulando um ponto, tá? Ó, então, pulo um ponto e vou no próximo aqui na carreira de baixo e faço um ponto baixo alongado. Assim, e vou no mesmo ponto, só que na carreira de cima e faço um ponto baixo centrado, tá? Então, faça isso até o final da carreira. Quando chegar aqui na curva, a gente vai ter o mesmo processo que a gente fez aqui, que é sem pular para a gente ter os aumentos, tá? Então, faz isso até o final. Ó, agora o mesmo processo, tá? Então, a gente tem os 4 pontos aqui. Como eu tenho que pular um ponto aqui, eu já vou para os 4 pontos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o ponto alongado, colocando a agulha aqui dentro, tá? Fica apertado? Fica, tá? Porque já tem os 4 pontos lá e a gente vai colocar mais os pontos alongados aqui, tá? Olha, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo centrado. Olha direitinho onde ele está, ó. 1, 2, 3 e 4, ó. Então, ele tá bem aqui, ó, tá? Olha, 1, 2, 3 e 4. Tem que olhar mesmo onde ele tá, porque fica... Não é uma coisa que fica assim, visível de tudo, sabe? Então, ó, assim. Agora, faço novamente um ponto baixo centrado, pegando na carreira anterior, né? Lá embaixo. Venho aqui no próximo ponto baixo, ó, que é este, ó. 1, 2, 3, ó. É este aqui, ó. Vem e faço um ponto baixo centrado aqui. Se tiver dificuldade de fazer ponto baixo centrado nessa carreira, você pode fazer no meio mesmo, que não tem problema, tá? Ó, faço mais um ponto baixo alongado e vamos pro meu próximo ponto baixo centrado. Mais um ponto baixo alongado, que são 4, e um ponto baixo centrado, tá? Então, aqui na curva eu não pulei ponto, tá? Porque eu precisava aumentar os pontos, certo? Então, se eu pulasse, eu não ia aumentar, tá bom? Então, agora, ó, aqui a gente ficou com ele aqui. Neste outro, nós vamos inverter. Então, nós vamos começar o alongado aqui, ó, tá? Então, ó, coloca aqui, ó, nesse aqui que a gente inverter, tá? Vamos fazer primeiro o alongado. Então, vamos aqui na carreira de baixo e fazemos um ponto baixo alongado. Vamos vir no mesmo ponto baixo e fazer, né, na carreira em cima e fazer o ponto baixo centrado, tá? Pulamos um ponto, vamos fazer o ponto baixo alongado aqui. Primeira carreira machuca tudo o dedinho da gente, porque fica bem apertado mesmo, tá? E o intuito não é deixar buraco mesmo, tá? Assim, e agora eu venho aqui, ó, no meu ponto baixo centrado, de cima, no mesmo ponto, e faço assim. E vou fazer a mesma repetição. Pulo um, vou no outro, até o final da carreira. Que aí a gente já vai fechar a carreira, que vai chegar lá
nos aumentos, tá certo? Então, vamos fazendo dessa maneira, tá? Desencontrado. Cheguei aqui ao final, e quando nós iniciamos aqui, a gente fez os 4 pontos baixos centrados, mas os alongados eram 3, porque a gente iniciou aqui a gente inicia com o ponto baixo centrado. Então, agora, eu vou vir aqui e fazer meu quarto ponto baixo alongado e unir aqui, finalizando, então, a carreira. Venho, coloco novamente aqui, puxo o fio, né? Então, aqui tem que ficar bem fechadinho, tá? Ó, bem fechadinho. Então, qualquer coisa, faça o que eu falei, tem gente fazer isto, ó, aqui, ó. E eu tenho que fazer, ó, o meu primeiro ponto baixo centrado aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer a nossa curva, ó. Então, aperta esse ponto aqui, para ele não ficar largo. Agora eu já posso tirar ele, puxar aqui para poder tirar da agulha, né? Primeiro, puxar o fio, né? Pronto. Agora eu tiro aqui da agulha e não perco o meu ponto, ó. E ele ficou bem apertadinho, não fica um ponto solto ali, ó. Faço aqui o meu ponto baixo centrado. Ó. Agora, eu preciso fazer meus 2 aumentos, tá? Deixa eu puxar bem aqui esse fio, ó, para fechar bem aqui, ó. E eu fiz o meu ponto baixo centrado aqui, certo? Então, agora eu preciso fazer o aumento. O que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o meu ponto baixo, um ponto baixo alongado no ponto baixo anterior aqui, ó, tá? Só por conta do aumento, porque eu preciso fazer os aumentos, ó. Faço um ponto alongado aqui embaixo do mesmo ponto, ó. Venho e faço um ponto baixo aqui, ó, no meio da carreira, do ponto, ó, assim. Então, aqui o que aconteceu? Eu fiz um aumento. Então, eu tenho aqui, ó, o meu ponto, ó, inicial, que é onde a gente vai unir depois, neste aqui. E eu tenho aqui já mais o meu segundo ponto, tá? Então, venho agora aqui no outro, ó, e vou fazer o meu ponto baixo alongado aqui nesta outra pontinha aqui, ó. Puxo aqui. Parece ser um pouco confuso, mas quando você entende o desenho, você vê que não. Porque o que eu preciso fazer? Aumentos. E agora eu vou fazer meu ponto baixo centrado normal aqui, tá? Novamente, eu vou fazer um aumento, ó. Vou deixar o aumento para fazer aqui, tá? Então, eu não vou fazer aumento agora. Vou deixar para fazer aqui, nesse aqui, ó, tá? Então, ó, vou fazer aqui o meu alongado, pegando lá, ó. Alongado aqui. E o meu ponto baixo centrado aqui. Agora eu vou fazer o meu aumento, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um alongado no mesmo lugar do anterior, ó. Venho e puxo, tá? E faço um ponto baixo aqui nesse meio, ó. Então, você vai notar que a gente ficou aqui com 6 pontos. E agora sim, eu vou continuar normalmente, ó. Pode puxar aqui que ele vai fechar esse espacinho, tá? Que é daqui, ó. Que ele acaba abrindo um pouquinho. Então, como é que eu vou seguir, ó? Aqui tá nosso ponto baixo centrado. Vou, coloco minha agulha ali, pego, faço um alongado. Vou no ponto baixo e faço um centrado. Então, você vê que agora a gente não vai ficar pulando mais ponto, ó. Venho aqui, ó. Faço ponto aqui e faço ponto baixo centrado aqui. Se você pensar na carreira anterior, é como se eu estivesse pulando um ponto, que eu pulo este aqui, ó. Pulo este aqui e vou vir aqui, ó. Né? Ó. Vou vir aqui. Tiro, ó. Venho aqui e faço um centrado, ó. Então, é um alongado e um centrado no mesmo ponto. Então, o alongado eu tô pegando embaixo e o centrado eu pego no meio. Então, opa, um alongado aqui e um centrado aqui. Então, eu sempre pulo um ponto, porque eu pulo este ponto aqui. Então, esse ponto aqui eu pulo, ó, e venho ele pra cá, ó. E isso faz com que
o desenho fique com essa diagonal, tá? Conforme a gente vai fazendo, tá? Vamos chegar ali até o próximo aumento para você entender direitinho. Cheguei aqui, então, na curva onde nós temos que fazer 2 aumentos, né? Então, aqui é o meu primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer meu alongado aqui, ó, certo? Que é embaixo do mesmo ponto. Então, vou fazer meu alongado aqui. E o meu ponto baixo centrado, que é nele mesmo, certo? Como é mais apertado o espaço, fica mais difícil da gente visualizar. Mas vai com o jeitinho que dá, tá? Ó, pronto. Agora eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer o aumento nesse mesmo ponto, ó. Venho aqui fazer o alongado no mesmo espaço aqui. Porém, o ponto baixo eu vou fazer aqui, ó. Não vou fazer um ponto baixo centrado, tá? Dessa maneira. Então, aqui eu fiz um aumento. Agora eu vou fazer um ponto normal e vou fazer o aumento do lado de cá, ó. Então, venho aqui, faço o meu alongado, ponto baixo alongado, venho, faço ponto baixo centrado no mesmo ponto. Então, é assim, no mesmo ponto se faz o alongado e o centrado, ó. Agora o aumento eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer o meu alongado aqui e o meu centrado. Aí vou e faço de novo o alongado no mesmo espaço, assim, e faço um ponto baixo aqui, tá? Então, a gente ficou agora com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e esse sexto aqui. Agora, eu venho, ó, e vou continuar normalmente. Venho no mesmo ponto, faço um alongado e um centrado, certo? Pulo esse ponto, venho aqui nesse ponto para fazer o alongado e o centrado. Olha. E vou seguir até o final. Então, um alongado e um centrado. Dessa maneira, seguiremos. E aqui, finalizando a carreira, então, pegamos aqui, né, aqui no nosso primeiro ponto, então a gente vem e faz um centrado nele, ó. Desculpa, centrado nele não, um alongado nele, ó. Então, a gente vai lá e faz um alongado e une aqui, opa, deixa eu puxar o fio aqui, e unimos aqui, então, a nossa carreira. Então, a carreira, o fechamento da carreira sempre vai ser assim, fazendo um alongado no ponto anterior, porque a gente começa já com o ponto centrado, tá? Então, ele faz o alongado aqui. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, agora, a nossa base, ela já está pronta, tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem, ó, 22 centímetros, tá? Então, aqui nós temos 22 centímetros. E por que, ó, aqui, ó, desse jeito que a gente começou intercalado, temos a impressão que o desenho, ele continua na diagonal. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O que acontece? Você pode fazer, se você tiver dificuldade para fazer a base dessa maneira, você pode fazer aquela base normal com o ponto baixo, tá? Mas olha a diferença que fica, ó. Então, aqui, a gente tem uma base e não parece que a gente tem uma base, mas a gente tem aumento aqui, ó. Então, a gente fica com uma base sem parecer que temos essa base. E ainda, o desenho, apesar de ter aqui, né, o início do trabalho, né? Mas de uma maneira bem delicada, o desenho, ele se completa, ó, ele continua. Então, é por isso que eu fiz com a base dessa maneira, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Agora, nós vamos subir reto. A parte de aumento são só essas duas carreiras. Então, agora a gente vai seguir reto. Então, vamos fazer... Acabou os aumentos, então nós vamos fazer reto. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui eu já finalizei, né? Coloquei para trás. Vou no meu ponto baixo, aqui. Faço o meu ponto baixo centrado. Tiro aqui e
faço o meu primeiro ponto baixo aqui. Agora, todas elas serão iguais, tá? Não vai ter mais aumento aqui. Então, a gente vai no próximo ponto, pula o alongado, vamos no próximo ponto na carreira de baixo e fazemos um alongado. Vamos no próprio ponto baixo e fazemos um ponto baixo centrado. Vamos lá no pulo alongado, vamos no próximo e fazemos um alongado, ó. E aí a gente faz o centrado nele mesmo, ó. Então pula este, vai no próximo aqui, certo? Aqui embaixo, para fazer o alongado. E vamos nele mesmo e fazemos um centrado. Opa, esse aqui tá um pouquinho mais... Ah, que acabou pegando... Pega fio errado, ó. Ele pode dar um pouquinho de trabalho para tirar, daí você volta de novo, ó. Então, venho aqui, pego, faço alongado e vou nele de novo e faço o centrado, tá? Então, aqui a gente tá, já vai fechar porque a gente vai subir, tá? Então, ó, e vamos aqui por toda a extensão da carreira. Pula o alongado e faz um alongado no de baixo, ó. E vamos no ponto e fazemos o centrado. Agora é mais fácil, a curva aqui ficava mais difícil da gente visualizar, mas aqui agora fica bem mais fácil, ó. Então aqui é sempre nesse ponto que a gente vai trabalhar, ó. Fazemos um alongado e fazemos um centrado. Ó, aqui, certo? Pulamos esse, fazemos um alongado e um centrado no mesmo ponto. Um alongado, pegando na carreira de baixo, e um centrado. Então, agora você vê que aqui no começo ele ficou um pouquinho mais apertado pra gente fazer, mas depois você vê que ele não vai ficar, tá? Ele vai ficar igualzinho isso aqui, essa parte aqui. Porque como teve os aumentos, o espaço ele vai ficando bem apertado pra gente fazer, tá? Mas aqui depois não fica, tá? Então, vamos fazer isso por toda a extensão da carreira até aqui e a gente já dá a sequência. Cheguei aqui ao final e uma coisa que não pode esquecer é que a gente sempre vai terminar a carreira fazendo ponto alongado no ponto que foi início da carreira. Então, ó, aqui foi meu primeiro ponto e o início foi neste ponto, ó. Então, se o início foi neste ponto aqui, é aqui que eu faço o alongado, tá? Não é aqui, tá? Então, bastante cuidado com relação a isso, porque o meu ponto, ele foi centrado aqui, ó. Então, o meu alongado é embaixo. Então, isso tem que estar bem visível, ó, para ficar direitinho o seu desenho, ó, tá? Então, agora sim, eu vou unir aqui. E você vai seguir assim até o tamanho que você desejar. Então, esse será somente o desenho, tá? Seguindo, sempre prestando atenção no ponto, que não vai ter mais aumento aqui mesmo, né? Então, pula um alongado, faz no... Vou mostrar aqui que é mais fácil, ó. Pula o alongado, faz... No ponto baixo centrado, faz um alongado pegando aqui e depois faz um ponto baixo centrado neste aqui, tá certo? E você segue até o tamanho desejado. Aqui eu finalizei, então. A bolsa, ela vai ficar assim, né? Ela vai ter essa lateral de acordo com o tamanho que a gente fez aqui, né? Que é pequenininho, mas ele tem uma lateralzinha aqui, tá? Então, eu vou medir o tamanho dela fechada, assim, para você saber exatamente quanto é o tamanho aqui, olha. 24 centímetros e meio, tá? E assim, ó, fechadinha, opa! E assim, fechadinha, ela tem 14 centímetros. Agora, como esse ponto, ele faz isso... Então, conforme a gente vai fazendo, ele vai andando, né? Se a gente pegar aqui, ó, no início, ó, nosso último ponto era aqui, ó. Aí ele vai andando por conta do modelo do ponto, tá?
Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar aqui esse fio e vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo, que é o que vai servir para colocarmos aqui dentro, ó, tá? Onde a gente vai colar. E vamos cortar o fio. Por que a gente tem que cortar o fio? Porque eu não quero deixar aqui onde vai ficar a dobra, ó. Que onde vai ficar a dobra, eu não quero deixar esse ponto, eu quero que venha até aqui, para não ter qualquer problema com o fechamento da bolsa e forçar aqui no fechamento, tá? Então, eu vou fazer com o espacinho aqui para isso, tá bom? Olha aqui, então vamos fazer assim, vamos cortar o nosso fio aqui, ó. Quando a gente corta aqui, a gente vai fazer um fechamento melhor aqui, mesmo a gente tendo ainda as carreiras de ponto baixo, é importante que a gente sempre dá o acabamento correto, tá? Então, eu vou tirar o fio assim, ó. Venho, coloco a agulha assim, ó. Puxo aqui. Vou pegar uma agulha um pouquinho menor para fazer isso. Deixa eu só ver, pegar ela aqui. Um pouquinho menor para tirar aqui por dentro, que é mais fácil, ó. Agora, eu vou tirar dentro aqui, tá? Ó, vou vir com esse fio, passei aqui por baixo, passo aqui, ó. Venho aqui atrás, ó. E vou fazer assim, ó. É nesse aqui que eu vou pegar, tá? Então, eu venho aqui, pego o fio aqui, ó. Não pega ele sozinho, não, tá? Pega com outro fio lá, ó. E puxa ele aqui pra dentro, ó. Dessa maneira. E aí, conforme você puxa assim, ó, você acerta o ponto direitinho, tá? Agora, a gente vai arrematar esse fio, tá? Outra coisa que eu acho que é importante eu ensinar para vocês aqui é como eu faço o arremate desse fio. Esse fio é um fio que desliza muito, tá? Então, é importante, na hora de esconder bem os fios, a gente saber exatamente como é que a gente vai fazer para ele não desmanchar depois, né? Ele desliza muito. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho, passo, ó. Passei por dentro, fiz um nozinho aqui, né? Fiz um nozinho aqui, vou puxar mais uma vezinha aqui para baixo. E aí, ó, antes de cortar, o que eu faço, ó? Pego um fio no mesmo tom, nesse caso eu tenho um fio douradinho. Pega um fiozinho no mesmo tom e, ó, e costura aqui, ó. Eu vou costurar, ó, deixa eu pegar bem aqui para vocês verem, ó. Eu vou costurar assim, ó, pegando o fio, ó, esse fio que eu estava tecendo, ó, dessa maneira, ó. Então, o que vai acontecer? E não é para pegar ele soltinho, sabe? É para pegar ele bem... Esse meu fio aqui, esse fio aqui, ele é um pouquinho... É bom pegar um fiozinho de algodão mesmo, porque esse aqui douradinho, ele é mais chatinho. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Se você pega ele bem assim no meio, ó, e costura bem, o que vai acontecer? Não vai ter perigo dele deslizar e soltar. Então, esse tipo de fio, eu arremato dessa maneira, tá? Ó, olha aqui. Agora, eu escondo esse meu fiozinho aqui que eu costurei também, né? Corto aqui, ó. E aqui foi onde eu costurei. Vou fazer o seguinte, vou colocar ele um pouquinho agora mais pra dentro. Agora já está costurado, não tenho problema nenhum, porque ele não vai puxar, ó. E corto ele aqui bem pertinho. Pronto, ó. Não solta, tá? Então, fiz um arremate, ó, muito bem feito do nosso fio. E você pode fazer isso com todos os arremates que você tiver. Então, se você tiver fio solto por aqui ainda, você faz esses arremates dessa maneira, tá? Então, agora, a gente vai começar a outra parte aqui. Peguei o marcador pra gente marcar bem o nosso centro aqui, ó. Ó, faz assim, marca bem o teu centro, tá? Que é onde vai ficar bem a parte da dobrinha da alcinha, daquele fecho, né? Então, ó, lá e aqui. Aí, se você quiser melhorar ainda, você pega ainda,
conta quantos pontos tem aqui, quantos pontos tem do lado de cá, tá? Então, quando você fizer assim, ó, no teu fecho, o que que tem que acontecer? Ele tem que caber aqui direitinho, ó. Isso é importante, ó. Então, ó, nota que o tamanho aqui, ó, ele está certinho aqui pro nosso fecho. Ficar maior não há problema, porque você pode dar uma franzidinha, alguma coisa assim. Agora, ficar menor não pode, tá? Só pode ficar um pouquinho maior se quiser, mas menor não pode. Então, o que que eu vou fazer que eu tô dizendo pra vocês? Aqui, ó. Olha, aqui é meu meio, né? Então, se aqui é meu meio, ó. Eu vou pegar ele, centralizar aqui, ó. E vou colocar um ponto no meio e 3, ó. 1, 2, 3, ó. Um de cada lado e o do meio, ó. Então, eu vou pegar, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo vindo até este ponto aqui, ó. Vou mostrar assim melhor. Até este ponto aqui. E a mesma coisa vai acontecer do lado de cá, tá? Então, eu vou pular este, vou vir com ele até aqui, ó, tá? Para que a gente tenha esse espaço aqui, fazemos as duas carreiras aqui e o fecho vai entrar direitinho aqui, sem afetar aqui, ó, tá? Porque esses fechos, eles são muito sensíveis também, né? Então, e a gente não quer que isso estrague ao longo do tempo, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora, ó. Deixa eu abaixar minha câmera aqui novamente, tá? Conte os pontos, veja se tá bem no meio direitinho, ó. Vê direitinho por esse ponto aqui, tá? Ó, tem que estar bem direitinho, que tem que estar bem no meio, senão vai ficar torto, tá bom? Aqui, ó, então, esse é o do meio, e então é um pra lá e um pra cá, certo? Então, eu vou fazer o meu nozinho aqui, tá? Faço meu nozinho inicial pra prender o meu fio, ó. Bem preso aqui. E vou começar o primeiro ponto baixo, deixa eu tirar o fio aqui da câmera, senão ele atrapalha, ó. Aqui é um ponto, certo? Então, eu vou começar neste ponto aqui. Mas eu não tenho necessidade de fazer exatamente com o ponto centrado, se você não quiser. Nesse caso, eu vou fazer ponto centrado mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou iniciar o meu primeiro ponto. Agora, esse ponto, esse fiozinho aqui, ó, eu vou aproveitar e já esconder, ó. Então, eu já comecei com um ponto baixo, ó. Então, eu vou fazer todos eles centrado, porque eu quero que ele siga ainda no mesmo modelo, né? Ele foi todo trabalhado em centrado, então vamos seguir o mesmo, o mesmo padrão, tá? Então, vamos fazer uma carreira de ponto baixo até um ponto antes do final desta parte aqui. Deixa eu já fazer assim, mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Aproveita, já vai escondendo o fio, isso é importante, ó, que depois você só dá uma costuradinha, se precisar, tá? Nesse caso, não tem o que ele desmanchar, então não tem problema, não precisa costurar. Mas onde ele pode desmanchar, é importante costurar, ó. Então, ó, aqui, ó, fiz ele centrado, tá? Nessa primeira carreira aqui. A carreira de volta, você não vai conseguir fazer ele centrado, ele vai ficar modelo diferente se você fizer centrado, tá? Pode até fazer se você quiser, mas não vai mudar muito. Mas não tem problema, que é a parte que vai ficar dentro da ferragem. Então, essa parte aqui é a parte que vai aparecer, tá? Então, vamos fazer centrado até aqui, ó. E depois, a volta, a gente faz ponto baixo normal, tá? Então, ó, esse é meu ponto. Então, um pra lá e um pra cá, tá? Então, eu venho até este ponto aqui, ó. Tá certo? Venho com ele até esse ponto aqui. Olha, vim aqui, então, até o penúltimo ponto, né? Antes do marcador, ó, tá? Então, o marcador tá neste, pulei este e vim até este. Agora, ó, então, essa parte, esse aqui, conforme a gente vai colocar dentro, ele ainda vai ficar aparecendo, tá? Ele pode ficar aparecendo. Então, por isso que eu prefiro fazer no centrado. Agora, faço uma correntinha e agora fiz a correntinha
tá? Só que nesse caso agora, eu vou começar por este aqui mesmo. Por quê? Porque lá, como nós fizemos centrado, ele não tem a corrente inicial, tá certo? Então, vamos começar por aqui. Então, como é uma questão só de acabamento aqui, e esse é o ponto que vai ficar dentro, não tem problema. Então, vamos fazer uma carreira, ó, ponto baixo normal, tá? Essa parte aqui é o que vai ficar dentro da ferragem, tá? Então, assim, ó, vamos até lá nosso início aqui, tá certo? E aqui, então, ó, cheguei aqui no último ponto, né? Que eu falei que a gente faz aqui. Se quiser, pode até fazer um pontinho aqui, mas não há necessidade, tá? Só para ficar bem acabadinho, tá bom? Então, fiz aqui a carreira em todo o lado aqui. Vou cortar esse meu fio, arremate esse fio depois, tá? Então, puxando aqui para baixo, né? Puxando aqui para baixo e vamos arrematar esse fio também. E agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então, essa parte que vai ficar dentro, ó. Finalizei aqui os dois lados, né? Olha aqui. Então, essa parte aqui é o que vai ficar pra dentro. Agora, olha. Essa grossura aqui que a gente tem, ela é suficiente para colocarmos aqui dentro. Mais do que isso, não dá, tá? Porque assim, é bem pequeno, ó, o espaço pra gente colocar, tá? Então, eu não aconselho você colocar um forro que vem até aqui. Até porque, ó, olha, não há necessidade de forro, ela é bem fechadinha. Então, se você faz o acabamento bem feito, não há necessidade. Porém, eu vou colocar um forro, porque eu gosto, as minhas peças que quando eu vendo, assim, essas delicadinhas, eu gosto de colocar um forro. Se você for colocar o forro, ó, eu tenho um vídeo no canal que eu ensino a colocar forro, tá? Se você for colocar forro, venha com o forro até aqui somente, porque não temos espaço aqui para colocar tudo, tá? Então, ó, essa parte aqui é o que vai ficar dentro, tá? Então, você vem, prende esse forro aqui. Seria ideal ele vir até aqui? Seria, sim, tá? Porém, eu fico com um certo receio por conta do fecho, tá? Então, eu prefiro colocar até aqui e ter essa parte aqui bem colocadinha lá em cima, tá? Então, eu vou prender o meu forro, porque no meu caso vai ter forro, tá? Eu vou prender o meu forro e já retorno aqui com você. Então, aqui no meu caso, eu coloquei o forro, tá? Deixei essa parte aqui que a gente fez a mais, que é o que vai aqui dentro, tá? Então, agora, ó, mas isso assim, realmente não é necessário, tá? Para esse ponto aqui, ó, ele é bem fechadinho, então assim, é mais preciosismo mesmo, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? Marque a metade da peça, ó. Então, a metade da peça, ela tá aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. Por quê? Nessa metade, quando você fecha assim, ó, aqui é o meio, ó. Essa parte aqui é o meio. Então, esse finalzinho aqui do botão é a nossa metade, é onde a gente tem que estar com ele aqui, tá? Então, é importante para que a gente tenha uma orientação. Então, agora a gente vai numa parte um pouquinho mais complexa, mas assim, dá para fazer tranquilo, tá bom? A gente vai aqui com atenção e com cuidado e vamos fazer então. O que eu aconselho? Assiste primeiro toda essa parte para depois assistir novamente e fazer, tá? Para sair bem bonitinho, bem direitinho. A gente vai trabalhar com essa peça aberta, tá? E aqui, ó, a gente vai colocar cola nesse vão, ó. Então, você pega alguma coisa que possa te auxiliar. Então, aqui, ó, eu vou pegar isso aqui para ajudar a distribuir a cola, que é um de manicure, tá? Mas aí você vê o que isso pode te ajudar. E esse aqui para empurrar. Você consegue fazer até com uma ponta de
Sabe aquelas faquinhas de cozinha que é redondinha? Também serve, tá? Então, ó, vou pegar aqui a cola. Dá um pouquinho de trabalho, mas olha, você tem que colocar ela aqui dentro, ó, tá? Ó. Vamos ver, deixa eu mostrar direitinho pra vocês aqui, ó. Ela não vai escorrer, mas você tem que colocá-la aqui dentro, ó. Deixa ela entrar assim, ó. Ó, você vai colocando assim e ela vai escorrendo lá embaixo, ó. Lá abaixo, ó, tá? Tá dentro, né? Ó. E aos poucos você vai virando a sua peça, ó. Deixa eu colocar mais assim, ó. E vai assim, ó, com cuidado, ó. E vai virando, ó. Ela vai escorrendo pra dentro, tá? Você vai fazer isso toda a peça, viu? Assim, ó. Deixa eu colocar assim toda a peça, aí já mostro pra você a sequência. Ó, eu usei essa cola, mas não pode ser qualquer outra cola de artesanato, né? Essa cola universal, tá? Então, ó, vou deixar aqui um pouquinho, dá uma olhadinha, veja se, ó, aí você tem que ver de pertinho, ó, se tá direitinho, se você conseguiu colocar cola em tudo, se tem alguma coisa para limpar, aproveita, já dá uma limpadinha, ó, tá? A gente tem aí 5 minutos pra gente fazer isso aqui sem problema nenhum. Você vai ver que dá certinho, viu? A gente vai começar pelo cantinho, ó, tá vendo? Aqui eu comecei, pra você ver como ele fica. Então, vou fazer aqui esse cantinho aqui, tá? Ó, põe assim, ó, dessa maneira, ó. Chega aqui no cantinho, ó. Nós vamos ter que empurrar, ó, por aqui. E ele vai, você vai conseguindo, você vai empurrando, ó. Não adianta querer empurrar tudo, tá? Tem que ser aos pouquinhos, ó. Assim, ó. Tá? Dessa maneira, ó. Você vai empurrando aos pouquinhos, ó. Tá vendo, ó? Se você tentar colocar tudo, não vai, tá? Ele tem que ir assim, aos pouquinhos. Olha. Você vai segurando, pega assim nessa voltinha aqui, ó. Que você consegue empurrar, tá? Ó. Então, essa parte aqui, ó, eu já consegui fazer, ó. Então, se quiser empurrar um pouquinho mais, ó. Primeiro, este lado aqui, ó. Tá? Assim. Vamos colocar este lado aqui. E daí, a gente põe o meio. Deixa eu colocar este lado aqui agora, tá? Ó. Assim, ó. Começa de pouquinho, tá? Senão, não dá certo. Ó. Assim, tá bom? Ó. Olha aqui. Eu tenho que colocar e tenho que olhar a filmagem para ele não sair do lugar, tá? Então, dessa maneira. Aqui, ó, já coloquei um lado. É importante aqui nos cantos não deixar esticado, tá? Ó. E eu fui empurrando e a gente vai colocando, tá? Você tendo um apoio, fica mais fácil. Aqui, no caso, como eu tô na filmagem, ele é um pouquinho mais difícil para fazer. E eu tenho que ter cuidado também ainda para não manchar o meu forro, né? Então, fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas, com jeitinho, tá? Tem que ter jeitinho, ó. Põe assim dentro, ó. Agora que você já colocou um lado, fica até mais fácil para você colocar o outro, que você já pegou o seu jeito de fazer. Porque é importante a gente ter o jeitinho da gente também, sabe? Então, tem horas que a gente tá fazendo e a gente pega o jeitinho. Ah, fala assim, ah, então é esse jeitinho aqui, esse jeitinho fica mais fácil. Igual aqui, ó. Se eu pegar aqui nessa alcinha, eu consigo empurrar melhor. Então, é importante, ó, vai empurrando. Tem que seguir esse aqui, ó, pra não repuxar. Não pode repuxar os cantos, tá? Então, todos esses cuidados, você... Olha, aqui, tá vendo?
você precisa ter, tá? Então vamos colocar agora todo esse restante lado de cá. Finalizei aqui, ó. É bom dar uma olhadinha nesses excessos, sabe? Vê se tem algum excesso aí que você precisa dar uma tirada, puxar, pra ficar tudo bem, assim, ó, bem acabadinho, tá? Bom, ó. Aqui eu acho que dá pra empurrar um pouquinho mais. Esses cantos ficam mais difíceis, mas assim, dá tudo certo, tá? Então dá uma olhadinha bem no acabamento. E uma outra dica, ó, para você se sentir mais confortável, tá? Porque ele fica bem preso, tá? Com a cola. Mas assim, quer se sentir mais confortável? Você pode ainda pegar um alicate e dar uma apertada, mas assim, com cuidado, com um paninho por cima, sabe? Para não riscar o teu fecho, né? Não estragar a peça, ó. Então aqui, ó, tá tudo direitinho, ó. Dá uma olhadinha atrás, ficou bem arrumadinho, ó. Tá bom? Ó. Então aqui já colocamos a nossa peça. Eu vou deixar dar uma secada para depois finalizar com vocês. E aqui, finalizada então, olha que linda que ficou, olha. Muito linda, né? Para quem quiser fazer forrada, né? Para quem preferir, não, olha. Perfeita, sem emendas, sem nada, ó. Que lindo, amei, me apaixonei. E agora, um toque final para você que está fazendo para vender, ó. Eu faço os meus saquinhos, ó. Este saquinho eu tenho também uma receita aqui no canal e vou deixar o link para vocês. Coloco, olha aqui, ó, aqui dentro. E a nossa entrega estará perfeita. Com a cor do ateliê, que é esse pêssego, tá? Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido, curtido aqui a nossa videoaula. Se inscreva no canal, ative o sininho para avisar quando tiver novos projetos. E espero você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por sua companhia.